Senhor Deus, ajuda-me a realizar o que me propus, conseguir levar harmonia aos meus irmãos, levar sempre um sorriso nos lábios para contagiá-los, ter o calor nas mãos para aquecer o frio dos que estão em solidão, ter o brilho nos olhos para indicar o caminho a quem está sob a minha guarda, mesmo que meu desejo seja chorar. Deus, que suas bênçãos possam envolver os corações dos que me rodeiam e possam sentir minha verdadeira luta pela paz, para o entendimento e para a harmonia entre todos. Que assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, uma vez mais, Deus nos envia uma belíssima mensagem. Que nós possamos abrir os nossos corações e ouvir o que Ele vem nos dizer. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, esses 2 episódios, como sinais dos tempos, dizem que a morte pode vir de improviso. Assim também o juízo de Deus pode chegar quando menos esperarmos. Por isso precisamos e devemos nos arrepender de todos os nossos pecados. Jesus deixa claro que não necessariamente há uma relação direta de causalidade entre culpa e sofrimento, mas as desgraças públicas são, como sinais dos tempos, oportunidade para reflexão e penitência dos pecados. Jesus adverte que toda nação caminha para a ruína se não se converter ao Messias. Todos necessitamos de conversão contínua, porque todos erramos. O mistério do sofrimento, sem espírito de fé, esmaga o homem. Primeiro arrepender-se é desviar-se do pecado, mudando de direção em relação à iniquidade. O arrependimento é mais do que um aprimoramento pessoal, é mais do que uma maneira de se controlar a vida. É uma medida profunda, uma decisão de abandonar tudo que é estranho a Deus. Esta medida contribui para uma transformação total, a qual Jesus chama novo nascimento. Isso está em João, no capítulo 3, no versículo 3. Uma pessoa pode sentir remorso de ter pecado devido às complicações que o pecado trouxe à sua vida, ou devido a uma consequência desvantajosa
que tenha de sofrer pelo ato pecaminoso. Judas sentiu remorso por ter traído Jesus, mas não se arrependeu. Isso está em Mateus, no capítulo 27, no versículo 3. Pedro, que negou Cristo. Isso está em Mateus, no capítulo 26, versículo 34 e também do 69 ao 75. Pedro arrependeu-se. Judas sentiu apenas remorso. É possível sentir-se perturbado pelo fato de ter pecado sem, contudo, arrepender-se. O arrependimento não é simplesmente uma convicção do pecado. No dia de Pentecostes, Pedro expôs o pecado dos judeus que o ouviam. As palavras do apóstolo levaram convicção ao coração deles, a ponto de clamarem: "Que faremos?" Isso está em Atos, no capítulo 2, no versículo 37. Pedro, porém, não considerou esta convicção como arrependimento, pois ao responder à indagação deles, disse: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Isso está em Atos, no capítulo 2, versículo 38. O arrependimento não é simplesmente uma tristeza divina. A tristeza divina, por causa dos pecados, precede e produz o arrependimento, segundo o apóstolo Paulo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Isso está em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 10. O arrependimento não deve ser tão pouco definido como uma mudança de vida. Ele produz, sim, uma mudança de vida. Se o arrependimento não resultar numa vida transformada, então não houve de fato arrependimento genuíno. Mas a mudança de vida não é o arrependimento propriamente dito. João Batista advertiu o povo que o seguia: "Produze, pois, frutos dignos de arrependimento." Isso está em Mateus, no capítulo 3, no versículo 8. O arrependimento real precede os frutos de arrependimento, a saber, uma vida mudada. Arrependimento tem a ver com mudança resoluta da vontade própria em relação ao pecado. Envolve o intelecto, as emoções e a consciência. Esta mudança de atitude em relação ao pecado torna-se tão nítida na personalidade humana que capacita o crente a desistir de um modo de vida. No batismo, uma pessoa imersa para morrer espiritualmente para o pecado, crucificando seu velho eu, de modo que o corpo do pecado seja destruído. Isso está em Romanos, no capítulo 6, no versículo 6. Em segundo lugar, arrepender-se é voltar-se para Cristo. Não é apenas uma reação negativa ao mal, é também uma resposta positiva a Cristo. O arrependimento consiste em abandonar o pecado e voltar-se para Cristo para ter vida. Jesus não convidou ninguém para tirar férias religiosas ou dar uma breve trégua na iniquidade. Ele pediu comprometimento total, descrito como o nascimento da água e do Espírito, o nascimento do alto. Isso está em João, no capítulo 3, no versículo 5. Esta transformação é tão radical e duradoura que Paulo a comparou com uma circuncisão espiritual. Uma remoção completa do corpo da carne por obra de Deus. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Isso está em Colossenses, capítulo 2, no versículo 11. O arrependimento envolve um compromisso constante. Ao respondermos a Deus, devemos fazer morrer as obras do corpo. Daí para frente, uma tarefa que temos como cristãos é não deixar virem à tona estas obras. Paulo disse:
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Isso está em Colossenses, capítulo 3, no versículo 5. É preciso viver no mundo sem ser dele, e nele viver conforme o Espírito de Deus. O juízo de Deus sobre nós pode dar-se quando menos esperamos, e por isso devemos viver de tal modo que não sejamos surpreendidos. O cristão está em contínua vigilância pela caridade e pela prática da misericórdia. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que quem vive na graça de Deus tem a vida dentro de si. Ao contrário, a paga do pecado é a morte. Esta verdade deve sempre estar presente em nossas mentes, a fim de que possamos, apesar dos nossos pecados, buscar a verdadeira vida que vem de Deus. A partir desta consciência, devemos procurar constantemente a conversão, a busca da santidade, a coerência da nossa vida com a fé que professamos. O Evangelho de hoje nos mostra que Deus tem paciência conosco e, por meio da sua graça, está sempre contribuindo para a nossa conversão e para a nossa santificação. Mas é necessário que também nós procuremos fazer a nossa parte. Pai, que a minha vida seja uma contínua busca de comunhão contigo, por meio de um arrependimento sincero e de minha conversão urgente para ti. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais este dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.